Olá, Funders! Finalmente criamos vergonha na cara, criamos o nosso canal no YouTube, o canal do Fundão Cult. Eu sou a Tuane, uma das sócias do Fundão, junto com a Isabela, minha sócia. E nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o programa Trainee. O que é, como funciona, do que se alimentam, tá? Então vem comigo. Mas antes, meu Deus, eu sempre quis falar essa frase. Se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, segue a gente nas redes sociais e vamos nessa. Solta a vinheta, DJ Maestro Billy. Queda nesse vídeo, deixa eu explicar rapidinho o que a gente tá fazendo aqui, tá? Eu e a Isabela, a gente tem um perfil no Instagram que já tem 7 milhões de seguidores, 7 milhões e meio, que se chama Fundão Cult. E a gente fala sobre livros, séries, fofocas e também sobre carreira e organização. E num desses papos de carreira, uma galera, e não é papo de blogueira, tá? Uma galera mesmo, pediu pra eu falar sobre o programa Trainee, porque eu já participei do programa Trainee na Kraft Heinz do ano passado, então conheço um pouco do processo. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Tá, mas primeiro vamos entender o que é esse negócio de programa Trainee, porque deve estar meio nebuloso aí pra muita gente. E eu confesso que quando eu colocava no Google, isso mais me confundia do que me ajudava. Mas vamos lá. Basicamente, o programa Trainee é um programa que algumas empresas possuem, que visa contratar jovens recém-formados ou prestes a se formar. E o objetivo é treinar essa galera, com treinamentos específicos, preparar elas para que elas se tornem as futuras lideranças da empresa. Trazendo um paralelo com o futebol, é o seguinte: você pega alguém da base muito bom, tá? E contrata para que ela seja, daqui a alguns anos, um dos astros do seu time. Resumidamente. Pensa que é uma aposta da empresa para o médio e longo prazo, né? Vou contratar essa pessoa, vou fazer com que ela conheça toda a empresa, tenha uma visão sistêmica muito boa de todos os processos, vou desafiar ela constantemente, vou pagar um salário bom para que daqui a pouco ela me dê retorno. Bom, e é por isso que o programa Trainee é o sonho de muita gente que está recém-formando. Só que ele não é tão fácil de entrar. Tem alguns processos trainee de algumas empresas que, quando abre a inscrição do processo seletivo, ele é quase tão concorrido quanto um concurso público e também uma faculdade de medicina. Então, ele é altamente competitivo. Tá, mas depois que eu passei para um processo trainee, foda-se, né? Aí eu zerei a vida, aí o negócio vai ser de boa. Negativo. Pensa o seguinte: todo o processo seletivo de trainee, ele envolve as lideranças da empresa. Eu tô falando do CEO, do diretor financeiro, da diretora de marketing, todo mundo. Quando você entra, essa pessoa deposita uma expectativa muito grande em relação a você, porque você é trainee. Então, você sempre tem que surpreender essas pessoas, que são as lideranças da empresa. Então, você é constantemente desafiado para entregar resultado para a companhia. Então, você tem um holofote muito grande, mas você tem que corresponder à expectativa do corpo diretivo. E isso nem sempre é tão simples. O programa Trainee, ele dura normalmente 1 ano. Depende muito da empresa que você aplicar. Na Heinz, que eu tava, durou 1 ano. E nesse 1 ano, durante um longo período de tempo, você tem um onboarding, que é você conhecer a empresa, né? Só que esse onboarding é muito mais profundo do que o dos outros funcionários. Você conhece todas as áreas, as lideranças te introduzem e também, normalmente, pelo menos no meu, você faz um projeto de alto impacto. Um projeto em que você tem um desafio, e é um desafio grande, e você tem que apresentar esse projeto para as lideranças, para elas acompanharem o resultado que você está trazendo para a companhia naquele ano. Eu tive que fazer e foi super desafiador. Tá, mas como que eu entro num programa trainee, né? Então, seleciona mais ou menos umas 4 empresas que você se identificou com a cultura, achou bacana e tudo mais. Entra no site delas normalmente por setembro ou outubro, que é quando abre os processos seletivos trainee, e se inscreve. Você vai ter que preencher um formulário com as suas informações. Depois, você normalmente é conduzido para algumas provas online, de lógica, de português, de inglês, enfim, normalmente tem essas aí. Se você vai passando, eventualmente você tem alguma etapa de dinâmica em grupo, entrevista e também alguma banca com os CEOs, enfim, vai depender muito de processo para processo. E agora algumas dicas gerais, assim, quando você preencher aquele formulário inicial, cara, gabarita tudo. Pô, preencha o seu LinkedIn bonitinho, deixa as suas experiências lá bem certinho para a pessoa entender. Deixa uma foto profissional, prepara o seu currículo também,
Preencha as informações com o máximo de detalhes possível, tomando muita atenção com a escrita. Cara, isso tudo conta, sabe? Depois, quando você for para as provas, tira um dia e um momento para você fazer essas provas com muito cuidado, porque elas normalmente têm um tempo de mais ou menos 45, 50 minutos para você fazer, e é muito rápido, é tipo vestibular. Então, tira um tempo, põe água perto de você, caneta, papel, para fazer um negócio bem redondinho, não errar. E uma coisa que eu fazia muito era treinar as provas antes, né? Eu me inscrevia com um nome qualquer, às vezes, nessas plataformas, e treinava a prova. Não vai ser a mesma prova, nunca é a mesma prova, mas era um método de treinar a parte de lógica, que eu nunca fui tão boa, e a parte de inglês também. Beleza. Passou nas provas, se você tiver uma etapa de vídeo, cara, esteja super apresentável, assim, bonitona, passa um rebocão, fica gabarito máximo. E sempre prepare a sua fala quebrando ela em 3 pontos, ou em mais pontos, enfim, mas seja muito objetivo, seja gesticuloso na sua fala e estude bastante storytelling para que aquela fala faça muito sentido para quem escutar, sabe? Normalmente esses vídeos eles duram de 1 a 2 minutos, então você tem que ser muito pragmático. E, claro, adapta aí o seu discurso de acordo com a cultura da empresa, né? Se for uma empresa que foca muito em resultado, pô, traz os seus resultados. Se não, se tem um foco muito em pessoas, fala sobre pessoas. Enfim, aí é mais um estudo de fit cultural. Se você for para uma etapa de dinâmica em grupo, cara, eu tenho uma máxima que é: não seja um idiota. Quando você tem que socializar com essa pessoa, seja presencial ou virtual, toma sempre nota da explicação da empresa em relação ao desafio que vocês vão ter que fazer. Sempre pergunte, puta, se o grupo inteiro tá de acordo, se faz sentido, se não faz. Gerencia o tempo, isso é super importante. E em alguns momentos tenta tomar a liderança de uma maneira tranquila, assim. Não seja o cara forçadão que, preciso ser o líderzão. Mas seja alguém de boa, alguém que, puta, se coloca à disposição e tudo mais. Que as coisas vão dar certo, assim. Mas não seja um idiota, evite conflitos, abrace ideias também, sugira, mas também abrace ideias que o grupo trouxer, para não ser um monólogo e não ficar chato. Se você for para uma etapa de entrevista, cara, mapeia muito bem toda a sua trajetória. Além de entender a cultura da empresa, conhecer os valores e tudo mais, você tem que estar muito seguro sobre você. Então, foram as tuas experiências? O que você tira de lá? Quais foram os seus resultados? Por que você quer entrar naquela companhia? O que você vê e espera do programa trainee? Mapeia muito bem essas perguntas para você estar bem preparado, sabe? Acho que é super importante. Se for para uma banca com as lideranças e tudo mais, a dica é a mesma, gente. Cara, muita autoconfiança, tá? Mapeia bem os seus pontos. Acho que autoconhecimento é tudo nesse momento. E não tenha medo de falar que não sabe, enfim, não tem problema, mas mantenha a postura, seja autoconfiante, confia na tua trajetória. Puta, ninguém te conhece melhor do que você pra saber se faz sentido ou não você tá lá. E toca pau, cara, não abaixa a cabeça não. Como é que foi o meu trainee, né? O ano era 2019, eu tava prestes a me formar, trabalhava na área de vendas da RD Station, e eu sempre quis passar para um programa trainee, assim. Eu dei sorte que o meu coordenador na época, ele tinha sido trainee também. E ele super falou pra eu aplicar e tal, e foi super bacana. O meu namorado tava trabalhando na Kraft Heinz, então ele me indicou pro processo seletivo. E eu fiz alguns outros processos seletivos trainees também, mas eu não avancei. Só que o que eu mais queria era da Heinz. E aí, eu fiz algumas etapas, tive prova de inglês, prova de lógica, também tive entrevista em inglês, dinâmica em grupo presencial e foi isso. E aí eu fui aprovada. Eu entrei na Kraft Heinz com mais 3 trainees, 3 engenheiros e só eu fazia administração. Isso me deu muita insegurança, mas, cara, não tem nada a ver, né? Que fique claro. E também que fique claro que normalmente, né, depende da empresa, mas qualquer curso pode entrar no programa trainee, tá? Se você faz enfermagem, você pode entrar. E se você faz jornalismo, você também pode entrar. Tinha uma trainee da Venezuela que era jornalista. E, bom, eu entrei na Kraft Heinz em 2020, no ano que o mundo acabou. Mas nos primeiros 3 meses eu tive um onboarding de toda a companhia a nível Brasil, depois a nível Latam. E eu tive alguns treinamentos em inglês com uns trainees de fora, né? Que era da Costa Rica e da Venezuela.
Então, sim, você tem que falar inglês. Pelo menos no caso da Kraft Heinz, precisava. Depois eu fui pra fábrica em Nerópolis, a gente teve um onboarding lá. E aí eu fiz um projeto na área de vendas, que é a área que eu gosto. Mas era um projeto diferente do que eu fazia na RD Station, que era mais inteligência comercial, assim. Eu montei alguns planos para que a gente vendesse mais produtos que trouxessem rentabilidade para a companhia. E aí, todo mês eu tinha que apresentar o meu projeto para as lideranças a nível Brasil e 2 vezes por ano para as lideranças a nível Latam. E aí era uma apresentação em inglês. Nessa apresentação, eu tinha 7 minutos para explicar o meu projeto e 7 minutos de perguntas, assim, que era uma metralhadora, né? Você nunca sabia o que poderia vir. E aí eu apresentava meu projeto para o CEO, para a diretora de finanças, para a diretora de marketing, de RH, todo mundo. Então era um momento bem desafiador, mas era muito legal também. No fim do ano, eles elegeram os melhores projetos. E aí eu fiquei em segundo lugar no trainee a nível Brasil e terceiro lugar a nível Latam. Eu fiquei super feliz, foi um baita reconhecimento. Depois disso, como o trainee da Heinz dura só um ano, os trainees foram alocados em algumas áreas. E eu fui alocada na área de vendas, eu quis seguir na área de vendas. Só que depois de 3 meses eu optei por sair da Kraft Heinz, que foi uma experiência maravilhosa, by the way. Mas esse ano eu quis focar em ajudar a minha família no negócio deles. E também surgiu na minha vida o Fundão, que talvez seja o próximo empreendimento aqui das sócias, né? Então é um pouco disso. Cara, e muita gente pergunta assim, vale a pena, não vale a pena participar de programa trainee? Cara, na minha opinião, vale muito a pena se você quer melhorar a sua parte analítica, se você quer ter um desafio grande, se você gosta de desafios, de liderar pessoas e tudo mais. Eu acho que é uma experiência que mudou totalmente a minha vida. Apesar de eu não ter continuado na Heinz, eu acho que, o saldo é muito positivo mesmo. Você faz um networking muito legal, você conhece gente muito inteligente, você tem que lidar com as lideranças da companhia para apresentar o seu projeto, então você acaba desenvolvendo muita skill de comunicação, skill de desenvolvimento lógico, raciocínio lógico e tudo mais. Então, eu acho que vale super a pena mesmo. É uma puta experiência pro currículo, acho que conta muito. Qualquer empresa vê isso com muito bons olhos. Não é fácil, não é um mar de rosas que você vai entrar, ganhar um salário bom e é isso. Você vai ser constantemente desafiado, o que particularmente era a parte mais legal que eu achava do programa trainee, tá? Então, o saldo é super positivo, eu super indico vocês fazerem processos trainees, porque vale muito a pena mesmo, assim, é uma experiência fantástica. E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer ponto sobre programa trainee, deixem aqui nos comentários, eu vou super responder. Chamem a gente no Fundão também pra isso. Mas se preparem, não é... Assim, é difícil de entrar, é muita gente boa no mercado hoje em dia. Mas, cara, confiança, autoconhecimento, entender bem por que você quer entrar naquele processo X, Y, Z, eu acho que faz toda a diferença, tá? E é isso. Obrigada por terem ficado até aqui. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas estou muito feliz que a gente finalmente tirou ele do papel. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.